Bom, eu gostaria então agora que a gente fez esse percurso, o que que acontece? Para o Hegel, a ciência, o conhecimento vai estar no final da filosofia, no final dessa reflexão, né? Aqui a gente ainda está no caminho. Como a gente viu lá no primeiro parágrafo, ele adiantando do objeto da filosofia, a verdade vai estar naquele final. Então, uma vez que você chega no final da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, tendo entendido esse todo da filosofia, é possível você voltar e entender esses parágrafos em função desse todo. Como se trata de uma aula de pós aqui, onde a gente está investigando o Hegel, não só uma aula inicial para a gente tratar, né, desse início, eu gostaria então de fazer esse retorno, né? Então, para até explicar e justificar aquele parágrafo inicial que o Hegel coloca da filosofia, o primeiro parágrafo, né, da enciclopédia. Bom, na aula passada a gente viu que algumas teses, né, eu não vou retorná-las aqui, para nós não é importante, mas o fundamental está aqui, nessa parte do como demonstrá-las. Né? É, é, bom, a gente viu então que para demonstrar algo, né, para mostrar aquilo, são necessárias categorias, conceitos, né, que na lógica, na ciência da lógica, porque é uma ciência do logos, né, você vai ter um pensar que pensa a si próprio, a gente já está vendo como esse pensar está pensando a si, falando das diversas filosofias, falando das diversas formas de pensar, falando das diversas formas de manifestação desse pensamento filosófico, né, como se houvesse uma grande ciência, né, então, na medida em que a lógica começa com esse pensar que se pensa a si mesmo, né, elaborando essas categorias, esses conceitos, a demonstração na lógica vai aparecer como uma exposição dessas próprias categorias e conceitos que nos permite pensar o homem, a natureza, a totalidade, tudo no final. Né? Para terem uma ideia, o primeiro conceito vai ser o conceito de ser. Sem o conceito de ser, do qual a gente está dizendo do que é e do que não é, né? A gente não consegue fazer filosofia ou ciência, então a gente precisa primeiro dessa categoria de ser, mas se é um ser abstrato, isso não é nada, precisa de uma determinação maior. Então, com isso, você tem aí o tornar-se, o devir, né? Que é uma outra categoria e conceito que se apresenta. Você tem um ser sem determinação, esse ser puro, que precisa ter uma determinação. Então, aí também se tem a categoria do ser aí, né? Daquilo do ser determinado, que tem uma determinação. Né? Então, essas, por exemplo, são categorias que a gente precisa para pensar o mundo, para fazer ciência. Então, a demonstração vai aparecer aí como essa exposição desses conceitos e categorias. E, nesse sentido, a própria Enciclopédia das Ciências Filosóficas vai ser a exposição de conceitos e categorias que nos permite pensar todos aqueles temas que a gente viu na aula passada. Vai ser um sistema, uma malha conceitual que nos permite pensar o quê? Né? Como a gente viu, e aí eu já vou fechando, né? Então, é a exposição de um sistema, né? Que é um sistema de uma forma total, né? Sistemático, onde cada coisa é deduzida e pensada na sua relação, expondo a relação entre essas coisas, é sistêmica, porque forma um grande sistema mesmo, e um sistema que começa, vamos dizer, num ovo, numa visão geral, e depois vai se especificando, né, como uma célula, que se divide em duas partes, depois em quatro, depois em 8, 16, só que aqui não estabelece, né, esses números em si, mas você pode ver como um todo que vai se diferenciando, né, de tal forma que a sistematicidade seja sempre garantida e a visão de um sistema como um todo, né? E isso vai ser feito de uma forma explícita, o que na filosofia, na história da filosofia, é extremamente raro, o que me leva a dizer talvez seja o único sistema na filosofia onde você tem não só um grande sistema, mas exposto mesmo explicitamente dessa forma sistemática, né? Em um pensamento consciente de si, a gente viu como a gente está tendo consciência desse pensamento, e é esse pensamento autoconsciente que vai se expandindo de tal forma agora abarcar todas essas categorias, esses conceitos que nos permite pensar o todo, né? Então, num certo sentido, isso vai servir como uma metafísica. Né? Hegel vai dizer que a ciência da lógica, por exemplo, vai substituir a antiga metafísica, na medida em que vai dar esses conceitos que nos permite pensar o todo. Não é uma metafísica no sentido antigo, por exemplo, como de Aristóteles, onde você tem uma física que descreve a physis, né, a natureza, mas uma natureza que tem o homem lá dentro, os deuses lá dentro, né, um todo, né? E depois você falando então dessa physis, vai pensar nos princípios que estruturam essa physis, né?
né, nesses degraus, né, aqui é uma exposição mesmo desses conceitos que nos permite pensar o todo, então é uma metafísica, mas não no sentido da antiga metafísica, né, do entendimento, como Hegel diz, mas, de qualquer forma, vai ser uma metafísica porque são os conceitos que nos permitem pensar esse todo, e vai se pensar nele, nesse sistema, em especial, e também nesse todo, o próprio pensamento, como a gente está fazendo, a natureza, o ser humano, a liberdade, a história, a ética e o direito, a arte e sua história, né? Também a estética, que é uma disciplina da filosofia, as outras disciplinas clássicas da filosofia também vai ser pensado nesse sistema, a religião e sua história, a filosofia e sua história, né? Então, basicamente é isso que é a Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compêndio, e aqui nós estamos expondo, então, esse pensar que vai poder dar estrutura a tudo isso. Mas vejam, se, uma vez que a gente expôs todos esses conceitos e agora a gente consegue pensar o todo a partir desses conceitos, e explicar toda a experiência humana, né, como a gente colocou aqui, né, a nossa experiência interior e exterior, organizar essa compreensão desse todo, num pensamento que reconcilia as coisas, pensamento na efetividade, aquilo que está no mundo, com essa razão autoconsciente, né, você está chegando a um grande pensamento, você está almejando um grande pensamento que é a verdade de tudo isso. Né? Então, vejam, aí tem um aspecto interessante, que é assim, se eu vou buscar conhecer alguma coisa, eu pressuponho que aquele conhecimento que eu estou buscando existe, porque senão eu não vou buscar algo que não existe. Então, se eu busco conhecer a natureza, eu pressuponho que a natureza é inteligível, que existe um conhecimento na natureza, ou da natureza, que eu posso atingir, que eu posso vir a conhecer. O que é uma coisa interessante, porque significa que é um conhecimento que, por enquanto, não tem ninguém conhecendo ele. Quando a gente faz física, por exemplo, a gente está buscando um conhecimento que ninguém está conhecendo ele. Então, esse conhecimento, ele existe, né? A gente vê como possibilidade da gente chegar lá, né, a ele e conhecer ele, né? Mais ainda, para o ser humano, as coisas a gente só passa a ter uma existência se a gente tem esse contato, se a gente conhece elas, né? Bom, mas será que seria só possibilidade, né? Não. Se ele de fato está descrevendo, vamos dizer, aquilo que é, como as coisas estão sendo, ele é a atualidade, ele está acontecendo agora como esse conhecimento. Então, o mundo pode ser visto por um filósofo que está buscando conhecer o mundo como um grande conhecimento que ele está buscando conhecer, que existe agora. Mas um conhecimento que, como o Hegel está mostrando aqui, não é só um conhecimento que está lá, mas um conhecimento que conhece a si próprio. Então, ou seja, você chega num grande conhecimento que conhece as coisas que estão lá, que não é o meu conhecimento, o seu, mas que a gente está almejando, ou seja, a própria verdade, aquilo que diz o que é verdadeiro, o que é falso, e a esse conhecimento que a gente está buscando conhecer, ele então tem todo esse conhecimento. Ora, qual é o conhecimento de tudo, né? Inclusive de si próprio? Né? Ele só pode ser, isso para nós, na nossa cultura, o objeto, né, que tem essas propriedades, o melhor representado é Deus, né? E o Deus cristão, um ser onisciente, né? Então que sabe de tudo, um ser onipresente, que está em todo lugar, e um ser onipotente, né, que tem toda a potência. Esse conhecimento de tudo, ele é onipresente, porque ele está em tudo, né? Ele é onisciente, porque ele sabe de si também, então ele sabe de cada coisa e de tudo, e é onipotente, porque ele é toda a potência do mundo, porque uma vez que tudo vai ser conhecimento para o filósofo, as próprias leis que estão no mundo faz parte desse conhecimento que é Deus, da forma que se ele pensa se é, ele pensa, né? Então, ou seja, estabelece aí um domínio do pensar, né, aonde o pensamento do filósofo abriga. Então, por isso o objeto da filosofia é Deus, e aquela exposição toda do ciclo da filosofia, principalmente quando passa pelo momento da religião, na esfera do espírito absoluto, no terceiro tomo da enciclopédia, na filosofia do espírito, se mostra a existência desse pensar, que nos leva naturalmente ao momento seguinte, que é o da filosofia, como esse grande pensar. E, portanto, as nossas filosofias individuais são formas de ver que estaria dentro desse grande pensar. Né? Vejam, então, que isso tudo vocês não têm que concordar, porque, de novo, a gente não está desenvolvendo passo a passo, não está fazendo a demonstração sistemática, eu estou adiantando uma interpretação, né?
e uma interpretação que é verdade, que é minha, que eu gosto de chamar de espiritual especulativa, né? Espiritual porque, para Hegel, como a gente viu na aula passada, ser espírito é ser uma consciência dentro da razão. Então, nós, enquanto pensar, somos justamente um espírito, uma consciência dentro da razão, um pensar que está pensando essa razão, um pensar que tem nele o sentimento, a intuição e todas as coisas, e nós vimos que toda a filosofia, toda a compreensão do mundo é um pensar, então o que a gente tem são seres pensantes pensando o mundo e sendo esse pensamento dentro da razão, que é esse grande pensamento, né? Então, interpretação espiritual e especulativa, porque especulativa, né, está relacionado na filosofia, principalmente nessa tradição do Hegel, a olhar o mundo de cima, como de uma torre, né? Ela é sinônimo de contemplação, né? Então é como se esse conhecimento divino também fosse uma contemplação que a gente chega, né? Porque é um todo que você enxerga. Então, espiritual, especulativo, e Deus é esse espírito que a tudo vê, a tudo pensa e que o próprio conhecimento está dentro dele, né? De novo, isso pode parecer muito estranho, colocado assim, né, de bate-pronto, principalmente para quem está acostumado, tanto na filosofia, a ter um espírito mais crítico, as visões pós-modernas, quanto dentro da ciência, com, com as visões particulares, né? Mas vamos lá. Em termos das visões particulares, pós-moderna, é muito estranho a essa filosofia, até pelo que a gente argumentou aqui, que ela diga, não, não existe um conhecimento absoluto. Como você pode dizer isso? Se você diz isso, é como se você tivesse posse dessa verdade, ou seja, de algo que é absoluto. Então, se você assume para você que não tem um conhecimento absoluto, esse conhecimento, essa forma de ver, se torna absoluta para você. E pior, se torna absoluta de uma forma inconsciente, porque você não tem consciente que você absolutizou ela e está fazendo com que ela seja absoluta, essa forma de ver sua, né? Então você não tem essa autocrítica que a gente está dizendo aqui, não se coloca em relação a outras filosofias, porque, por exemplo, se você se colocasse em relação a outra filosofia, se colocaria em relação à filosofia hegeliana, que diz que há um absoluto. Agora, o que diz que a sua, que diz que não tem absoluto, está certa, e a que diz que a outra que diz que tem absoluto está errado? Se você disser que não, porque tem que ser assim, você está absolutizando o seu conhecimento. Se você não absolutiza, você diz pode ser de outra forma. Então, poderia ser da forma de que há um conhecimento absoluto, mas isso está em contradição, você está se contradizendo. Enquanto que aquela que diz que tem um conhecimento absoluto, ela está dizendo sim, por enquanto nossa visão é relativa, saber que tem um conhecimento absoluto é algo absoluto, porque a gente vai caminhar no sentido dele, e há visões no mundo que não vão nem enxergar que tem esse conhecimento, que tem que ter essa coisa absoluta do pensar, que o pensar é um só, que a gente está em diálogo e, portanto, há um pensar aí que é um só. Né? Então, mas de novo, isso daqui a gente precisaria estar em diálogo e não simplesmente eu falando aqui, mas vai lá. E em relação à ciência, né? Fala, imagina, então com a ciência, então a filosofia é conhecimento, é a ciência que é conhecimento. Veja, a ciência contemporânea é um conhecimento um tanto quanto estranho. Primeiro porque, por exemplo, como diz Karl Popper, o conhecimento científico tem que ser verificável, tem que poder ser falseável, não falso, mas falseável, tem que conseguir testá-lo de alguma forma. Os gregos, né, para essa noção de conhecimento que a gente está tratando aqui do Hegel também, um conhecimento que é falseável, que pode vir a ser falso, já é algo estranho. Se eu cheguei no conhecimento, eu espero que ele seja verdadeiro e continue como verdadeiro. Né? Mas a ciência tem a verdade absoluta? Aquilo que ela sabe não vai mudar? A gente acha que vai, né? A ciência contemporânea. Ora, se vai mudar e eu estou vivendo a ciência de hoje como sendo a realidade, eu estou vivendo como realidade algo que efetivamente não é essa realidade. Eu estou vivendo numa certa ilusão. Né? Porque depois isso vai ser mudado e eu vou compreender melhor o mundo. Para ver como isso não é uma viagem, né, completa, se você pensar no próprio Newton, então, por exemplo, na época do Newton, né, juntando, por exemplo, a geometria cartesiana com a física newtoniana, até uma visão de Descartes sobre a natureza, a gente não pode entrar aqui nisso, mas para essa física, o mundo tem três dimensões, o que significa dizer que, dado um ponto, que nem aqui, eu posso colocar uma régua perpendicular e outra aqui, e a partir daqui tudo nesse sentido vai ter um número que define o endereço desse ponto. Então,
50 metros para lá, ou menos 50 metros para cá, para aquela direção também, para aquela também. De tal forma que qualquer ponto aqui eu posso projetar, né, lá nos nossos eixos cartesianos, e qualquer ponto no plano tem dois números que definem ele. Idem para cima, né? Então, de tal forma que as alturas a partir desse ponto também pode ser dada, né, em quilômetros para lá e para cá, de tal forma que qualquer ponto no universo, só com três números eu consigo dizer onde ele está, né? E se você pensar que também que o universo está no tempo e você definiu o agora como zero e a partir daqui eu conto em segundos, né, e para trás também em segundos, qualquer ponto no futuro ou no passado vão ter nesse universo vão ter quatro números que vão dizer onde ele está. Então, vejam, Newton, né, os cientistas né, que viviam a mecânica newtoniana, a mecânica clássica, viam o mundo dessa forma, como se existisse um espaço-tempo absoluto, um único espaço-tempo, né, do qual era um descrito dessa forma. Depois a relatividade vai vir a mostrar que não existe um espaço-tempo absoluto, que essa forma de medida depende, por exemplo, do referencial, né? Então vejam que havia uma crença fundamental, mais do que uma crença, uma realidade, né? Isso é extremamente importante dizer que todas essas formas de ver que a gente está tentando conciliar aqui são vistas como reais. Não é que eu tenha a verdade e o outro está errado e fica delirando, não. Aquilo é verdade para ele, ele vive aquilo como verdade, eu vivo como verdade. Então, trata-se de aprofundar essas verdades e chegar, de fato, na verdade que permite explicar todas essas, né? E, enquanto tal, não há uma ciência particular que dê conta de organizar elas. A ciência que organiza o pensamento das outras ciências é justamente a filosofia. Então, por isso que esse conhecimento do todo é um conhecimento filosófico. Por isso que a ciência, por isso que a filosofia aqui é vista como ciência, como conhecimento, de tal forma com que essas verdades que a gente está chegando não são verdades que vão ser falseáveis, vão deixar de ser depois. Não, elas são verdades sempre, que vão organizando a nossa verdade particular que a gente vai descobrindo no mundo, no tempo. Então, em Hegel, é um sistema da ciência mesmo. Tudo é ciência, tudo é filosofia, tudo tem razão de ser, tem que ser explicado. Não é meramente uma questão de crença, é uma questão de compreensão, né? E por isso, para ele, no final das contas, o objeto da filosofia é o mesmo que a religião e é Deus, e Deus, enquanto ele é a verdade, só ele é verdade, né? E nesse sentido, voltando lá, né, o prefácio da primeira edição, na medida em que o método hegeliano está tratando dos próprios pensamentos que nos permitem pensar o mundo, nós estamos vendo esses pensamentos que são o que as próprias coisas são, né? Nós vimos que para conhecer a natureza, eu vou ao conhecimento das coisas, da natureza. Então, por exemplo, para conhecer esse aparelho que está na sua frente mostrando essa aula, você tem que ir no conhecimento dele, e o conhecimento dele você não tem, você vai ter. Então, como se esse conhecimento, como não, esse conhecimento está existindo ali, mas não isolado, porque isso depende de todo o resto. Então, você tem que se aprofundar nessa verdade que está aqui e agora, acontecendo, né? Então, é por isso que esse método de conhecer esses conceitos seriam o método, em termos científico, né, de conhecer, de compreender, de aumentar a sua compreensão, sua consciência até conhecer esses objetos, seria o único método, porque é conhecer o próprio objeto, portanto, idêntico ao conteúdo que é esse objeto, e nesse sentido ele seria o único verdadeiro. Bom, essas são as linhas gerais, né, de um retorno da interpretação espiritual especulativa em relação a todo esse conteúdo, né? E eu agradeço muito vocês estarem até agora ouvindo tudo isso, né? Obrigado.